não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Em torno de dois temas, que é a arte do romance e a questão do tempo. E eu gostaria então de colocar aqui alguns esclarecimentos, não é isso? As pessoas leem às vezes algumas obras de física e ficam impressionadas com a ideia, vamos dizer, da relatividade do tempo. Ora, o tempo não é relativo em si mesmo, o que seria um contrassenso, ele é relativo ao espaço. O tempo e o espaço são mutuamente relativos. Ora, são mutuamente relativos por quê? Porque não há medida de tempo fora da referência a um deslocamento no espaço. Se absolutamente nada acontecesse no espaço, nós não teríamos a menor noção de tempo e muito menos poderíamos medi-lo. Isso quer dizer o seguinte, que a medida de tempo, qualquer medida de tempo, ela é relativa ao espaço por definição. O que significa o seguinte, não existe uma teoria da relatividade. A própria ideia de medição de tempo é baseada na relatividade e, portanto, a relatividade é um pressuposto da teoria e não a sua conclusão. Quer dizer, se o sujeito vem com uma teoria e fala, olha, o tempo é relativo ao espaço, fala, não precisa nem demonstrar, fala, claro que é, por definição é. Agora, se o sujeito desenvolve milhões de equações para provar uma coisa que já está aprovada na própria definição, claro que vai dar certo no fim. Só que, a rigor, essa teoria ela é verdadeira porque ela é tautológica, ela é mesmo dizer que um quadrado tem 4 lados. Ora, mas a medição do tempo é uma coisa e o fenômeno do tempo é outra completamente diferente. Não são a mesma coisa. Ora, o fenômeno do tempo só é acessível ao ser humano. Não é acessível sequer a animais. Por quê? Se vocês leem os livros do Xavier Zubiri, vocês vão entender que existe uma grande diferença entre a cognição humana e a cognição animal, na qual, na cognição animal não existe um negócio chamado realidade. Nenhum animal apreende traços objetivos do que quer que seja. Ele só apreende o que altera a ele, as suas alterações corporais, e que o Zubiri chama de estimulidade. Eles não captam a realidade, mas a estimulidade. Tá certo? Então, por exemplo, um urso ou um gato, ele sente frio ou sente calor, mas ele não tem ideia de um fenômeno objetivo chamado calor, o qual é quente em si mesmo, e seria quente mesmo que eu não estivesse ali, que o gato não estivesse ali. Esta noção é exclusivamente humana. E ela é, vamos dizer, o modo natural e espontâneo de percepção do ser humano. O ser humano não diz, eu estou sentindo calor. Não, ele diz, está calor. Isso todo ser humano é assim, desde pequenininho. Quer dizer, ele percebe que é um fenômeno objetivo externo a ele, que não depende dele, que o afeta, certamente o afeta, portanto, também a noção de realidade inclui a estimulidade, mas vai além dela, tá certo? Quanto a experimento científico, nenhum experimento científico pode reproduzir esta percepção de tempo, né? Ele só pode reproduzir medições de tempo. Portanto, o que ele está pegando não é o fenômeno que nós chamamos de tempo, o transcurso de tempo, tá certo? Mas é apenas uma medição, ou seja, uma comparação com um deslocamento qualquer no espaço. Ora, para que você vivencie o tempo, você precisa de alguma alteração no espaço? Não precisa acontecer nada, né? Você percebe que o tempo passa. Como nós percebemos isso? Eu não tenho a menor ideia, mas o fato é que nós percebemos. Agora, se queremos narrar o tempo, ou se queremos medi-lo, então temos que referi-lo a mudanças que ocorreram no espaço, tá certo? Ora, isso aí tudo nos leva ao problema do tempo linear
comparado com a ideia de um tempo curvo ou relativo. Tá certo? Ora, na minha imaginação, no meu pensamento, eu posso conceber quantas sequências de tempo eu desejo, passadas, futuras, posso misturar os vários tempos, posso fazer o que eu quiser. Só que enquanto isso, o tempo linear está passando e me levando inexoravelmente ao túmulo. Então, e todos nós sabemos disso, quer dizer, o homem é o animal que sabe que morre. E, portanto, é o animal que se pergunta sobre o que vem depois. Não, nenhum gato ou urso jamais fez essa pergunta. Tá certo? Então, esta consciência da morte está ligada intimamente à consciência de tempo que nós temos, e vice-versa. Tá certo? Então, esta é uma experiência que, embora seja exclusivamente humana, ela não é subjetiva, né? Nós estamos captando aí um fenômeno perfeitamente real, objetivo. O que é subjetivo são as medições, meu Deus do céu. Toda medição é comparação de uma coisa com outra. Portanto, não é a apreensão da característica inerente ao seu objeto, mas apenas uma comparação dele com outro. Ou seja, tudo o que a ciência física diz sobre tempo é tudo subjetivo. E a única apreensão objetiva de tempo é a experiência humana normal e corrente do tempo. É justamente para... O que a ciência faz? A ciência vai partir deste fenômeno, observado por todos os seres humanos e consciente em todos os seres humanos, e vai tentar especificá-lo mediante certas medições e comparações, que é tudo o que ela pode fazer. Agora, dizer que a apreensão científica do tempo é objetiva do ser humano que a apreensão científica objetiva e a humana é subjetiva, isso é uma inversão total da realidade. Você vê que de uns anos para cá, a tendência quase que universal da classe científica é sobrepor, vamos dizer, as concepções da sua ciência em especial à experiência comum e normal da humanidade. Então, como dissesse, olha, somente esta classe aqui conhece a realidade objetiva, tudo mais é subjetivo. Se é assim, então essa classe científica está colocada em face dos demais seres humanos quase numa posição divina. Eles conhecem a realidade, nós não. É claro que essa pretensão é absolutamente psicótica e deve ser rejeitada na base. Aquilo que o Edmund Husserl chamava o Lebenswelt, quer dizer, o mundo vivido, esta é a realidade, tá certo? O resto são aspectos ou comparações que nós fazemos na realidade. E nenhuma ciência pode estudar a realidade como tal, ela só pode estudar um campo específico delimitado já previamente para que dentro desse campo sejam possíveis as experiências que são acessíveis aos equipamentos usados por essa ciência. Portanto, o campo de qualquer ciência é um aspecto abstrativo. Quer dizer abstrativo? Abstração é separação. Quer dizer, você vai separar um aspecto da realidade dos demais aspectos sem os quais ele, na realidade, não pode existir. Por exemplo, para você estudar, digamos, a antropologia física, quer dizer, as diversas raças de seres humanos, né, sua altura, seu peso, etc, etc, você não precisa referir isso a fatores, por exemplo, de ordem econômica ou religiosa. Mas pode existir um ser humano sem os fatores de ordem econômica e religiosa? Não. Portanto, uma coisa é o ser humano concreto, que vive dentro de um sistema de determinações que é total e simultâneo, tá certo? E existe o ser humano da antropologia física, que é só uma faixa, uma fatia que só existe abstrativamente. Não existe na realidade. E isso é importante. Nenhuma ciência estuda a realidade. É impossível estudar a realidade. Realidade só é acessível à experiência humana comum e concreta. E dentro dessa realidade, nós recortamos abstrativamente aspectos para comparar um com o outro. E para estudar cada um nas suas características específicas. Tá certo? Então, se você espera que haja uma concepção científica da realidade, você pode esperar sentado, porque isso não vai existir nunca na sua porca vida. E eu quero dizer, uma concepção científica do universo, ele só vai existir uma concepção científica do universo o dia que a ciência inventar um outro universo, à sua imagem e semelhança, para poder, então, medi-lo e explicá-lo. Tá certo? Então, a pretensão, vamos dizer, as pretensões da classe científica são tão absurdas, né, que já ultrapassaram infinitamente a capacidade real de qualquer ciência possível. Então, se você pegar, por exemplo, os linguistas, eles demonstram que tudo o que você pensa, vivencia, etc., não é senão uma projeção da linguagem, um efeito secundário da linguagem.
Agora, você pega um físico, ele diz, não, não é nada disso, são tudo partículas subatômicas. Eu digo, não é possível que os dois estejam certos ao mesmo tempo, porque afinal de contas a física também depende da linguagem, e a linguagem também depende das partículas subatômicas. Qual é a relação entre a explicação linguística da realidade e a explicação subatômica da realidade? Ninguém sabe e jamais saberá. Isso ultrapassa infinitamente a capacidade de qualquer ciência. Não adianta você apostar na interdisciplinaridade ou interciência, porque você só pode, vamos dizer, conectar, vamos dizer, interdisciplinaramente ciências já existentes. Agora me responda, existem ciências suficientes para estudar todos os aspectos da realidade e todas as interações entre eles? Por definição, isso não pode existir. Então quer dizer que toda qualquer concepção científica, ela será apenas analógica, sempre, nunca vai passar disso aí. Tá certo? Agora, o fenômeno real do tempo e do espaço que nós vivenciamos, não. Isto é o espaço onde nós estamos e no qual se dão as investigações e experimentos científicos. E é nesse espaço-tempo real que as verificações científicas têm que ser confirmadas ou impugnadas. Não é isso? Então, aonde os cientistas se encontram, por exemplo, para discutir suas teorias? No espaço linguístico ou no espaço quântico? Não é nenhum nem outro, é no espaço da experiência comum. Não é isso? O sujeito não perceber isso é o suprassumo da paralaxe cognitiva. É a paralaxe cognitiva 95 cruzes. E que isso aí já virou uma doença endêmica. Quanto mais o indivíduo se dedica à sua ciência, mais a tendência dele de fazer desta ciência uma explicação universal de tudo. Então, se for psicologia, então nem se fala. Então, físicos, linguistas, psicólogos, são todos... O Ortega y Gasset chamava isso de imperialismo, mas hoje em dia eu acho que é pouco, já é o globalismo científico. Então, se você observar, por exemplo, as disputas dos cientistas em torno do aquecimento global, se ele existe ou não existe, basta isso para você perceber, vamos dizer, o estado precário da ciência atual. Se a coisa ainda está em discussão, é porque ninguém sabe, tá certo? Agora, tem alguma coisa que não esteja em discussão? A teoria da evolução não está em discussão? Continua. O heliocentrismo não continua em discussão? Continua. Portanto, a pretensão de você... A mera existência de uma ciência é incompatível com a noção de autoridade científica. Porque se a ciência é um modo de investigação que é sempre autocrítico, que está sempre se reformulando, então ela jamais tem uma sentença final. E se ela não tem uma sentença final, ela só pode lançar interrogações e hipóteses, jamais sentenças definitivas. Portanto, a autoridade pública da ciência tem que ser zero. A ciência é apenas sugestiva. E o que eu estou dizendo também é apenas sugestivo. Então, isso é muito importante. Quer dizer, a própria lógica da investigação científica é incompatível com a noção de uma autoridade pública da ciência. No entanto, a reivindicação... Isso todo cientista sabe. Acho que não tem nenhum cientista que não tenha lido o Karl Popper com aquela teoria da falseabilidade, a qual está certa, embora ela não seja nova, porque ela já estava lá em Aristóteles. Todos os cientistas sabem disso, mas quanto mais sabem disso, quanto mais têm a consciência íntima de quanto a sua ciência é incerta e provisória e precária e sempre em autocorreção, mais autoridade pública reivindicam. Eu não sei se isso é uma compensação da insegurança, quer dizer, uma dificuldade de coexistir com o estado de dúvida por mais de 2 semanas, ou se é um simples e banal corporativismo, ou as duas coisas, ou talvez outros fatores. Mas vocês não podem esquecer, André, que a inteligência e a razão são propriedades de todo ser humano, uns mais, outros menos, mas todos têm. E que não há nenhum uso específico da razão que possa se sobrepor à razão enquanto tal. Por outro lado, o mundo da experiência humana comum, o Lebenswelt, é o terreno onde todas as teorias são julgadas no fim das contas. E só existem 2 disciplinas que lidam com o Lebenswelt, que são a filosofia e a poesia, ou arte literária de modo geral. Elas
expressam e designam o Lebenswelt, quer dizer, a experiência comum e corrente da humanidade, sem pretender abrangê-la, abarcá-la ou explicá-la. Ou seja, o que um poeta fala, um romancista fala, um filósofo fala, não pretende conter a realidade em si, mas ele apenas designa esta realidade para uma outra pessoa que também está consciente dela e que também não pode abarcá-la nem explicá-la. Ou seja, vocês entendem o que eu estou dizendo. Nenhum de nós abarcou a realidade inteira, mas nós estamos dentro da mesma realidade e nós a conhecemos pela sua presença. Portanto, sabemos do que estamos falando. Então, eu posso designar um objeto do qual não tem explicação nenhuma. Não é isso? Mas você sabe qual é o objeto. E toda a comunicação na esfera filosófica e literária é desse tipo. Ninguém está explicando, nem abarcando, nem dominando nada. Nós estamos apenas nos referindo, vamos dizer, a um mundo que nos é acessível. Tá certo? Ele nos é acessível, mas nós não podemos abarcá-lo. Tá certo? Então, estamos todos dentro do mesmo mundo. E a coisa mais óbvia do mundo, que eu já expliquei aulas atrás, é o seguinte: o mundo é o mediador de toda a comunicação possível, inclusive a comunicação científica. Se não estamos dentro do mesmo mundo, não há comunicação. Você pensar que a linguagem é uma coisa que paira acima do mundo, isso é totalmente idealístico, por isso aí talvez seja a linguagem dos anjos, a linguagem de Deus, mas a nossa não é assim. A nossa linguagem, se desprovida de qualquer nexo com a realidade, ela se torna automaticamente incompreensível. Saber do que o outro está falando é saber de algo que ele não disse, mas que está designado na sua linguagem. Quando você vai comprar uma salsicha, tá certo? Você está num país estrangeiro, você não precisa saber como se diz salsicha na língua dele. Você está, por exemplo, na Hungria, como se diz salsicha em húngaro? Não tem a menor ideia. Você indica a salsicha, você aponta. E o homem da loja sabe o que você está querendo. Não é isso? Então, se não houvesse essa possibilidade de indicar fisicamente ou imaginariamente, a linguagem seria totalmente inviável. Portanto, você imaginar, né? É o poema do Drummond, que é, vamos dizer, filosoficamente é um erro, mas é a impressão que muitos linguistas têm e que ele assim descreve, quer dizer, a Terra está tatuada de símbolos e cálculos. Não está tatuada de símbolos e cálculos, estão dentro dela, não é ela que está rodeada disso. Nenhuma linguagem rodeia e abarca a realidade como uma rede. Isto simplesmente não existe. São sinais que nós trocamos dentro do campo da experiência humana, que se diferencia de qualquer experiência científica por ser uma experiência aberta e simultânea, na qual estão simultaneamente presentes todos os fatores que a compõem, os fatores essenciais e acidentais. Também já expliquei para vocês aqui a teoria do acidente metafisicamente necessário. Quando um acontecimento qualquer, ele pode ser definido segundo várias essências de acordo com a ciência que esteja investigando, em nome da qual você está falando. Mas, por exemplo, do ponto de vista anátomo-fisiológico, um assassinato é um processo de transformações desencadeado num corpo humano, tá certo? Pelo impacto de uma bala, de um objeto cortante, perfurante, etc, etc. Ele pode ser descrito assim, mas juridicamente ele não é bem isso. A descrição jurídica leva isso em conta, tá certo? Mas ela vai descrevê-lo como uma conduta tipificada no código tal. Não é isso? É um homicídio doloso, é um homicídio culposo, é isso, é aquilo. Quer dizer, o quadro classificatório usado pelo direito é diferente do usado pela fisiologia, não é isso? E pela anatomia patológica. Né? Sociologicamente ainda é uma terceira coisa. Tá certo? Ou seja, estes vários aspectos que são acessíveis às várias ciências são fatias recortadas dentro do acontecimento, que é tudo isso ao mesmo tempo e mais alguma coisa. Se você perguntar assim, qual é o número de ciências que podem estudar este fenômeno, um homicídio? Ilimitado. Pode ser estudado do ponto de vista físico, sim, do ponto de vista balístico, não é isso? Ou do ponto de vista da resistência dos materiais, e assim por diante. Pode ser estudado do ponto de vista psicológico, pode, do ponto de vista sociológico, pode, do ponto de vista antropológico, pode, do ponto de vista econômico, pode. Só que tudo isso são pontos de vista. Ele não pode esquecer isso. Ciência é um ponto de vista. É uma linha de observações, uma só linha.
Você pode articular todas e você não esgota nem o mais banal dos acontecimentos. O sujeito soltou um pum ali na esquina. Isto pode ser estudado por 20, 30, 40 ciências diferentes. Todas elas. Isso pode ser do ponto de vista químico, físico, antropológico, sociológico, moral, jurídico, etc, etc, etc. Tá certo? Então, cada uma das ciências é apenas um ponto de vista. Agora, o característico da experiência humana concreta é que todos os seus componentes essenciais e acidentais estão presentes ao mesmo tempo e não falha nenhum, porque se faltar um, a coisa não acontece. Quer dizer, é por isso que se chama concreto. Concreto é aquilo que cresce junto, que sucede junto. A nossa mente pode separar abstrativamente. Por quê? Por facilidade. Porque nós temos a consciência, vamos dizer, da experiência humana concreta, ou seja, a consciência dessa simultaneidade, mas nós não conseguimos pensá-la simultaneamente. Isso é importante. Nós podemos designá-la. Posso falar de experiência humana concreta, porque você tem, ele tem, ela tem, todo mundo tem. Então sabe do que eu estou falando. Mas eu não posso abarcar isso conceptualmente, e nem sequer simbolicamente. Então a nossa comunicação funciona porque estamos dentro do mesmo mundo e porque temos a experiência concreta da presença do mundo e da nossa presença do mundo e da presença do mundo diante de nós. Isso que é o famoso começo do livro La Présence Totale, do Louis Lavelle. Então, o primado da experiência humana concreta sobre qualquer descoberta ou verificação científica tem que ser afirmado 1000 vezes. Ele diz, olha, você não tem autoridade nesse domínio. A sua ciência não estuda isso, nem pode estudar. E toda a ciência junto também não pode. E mais ainda, a nossa filosofia, a nossa arte literária, pode apenas designar isto aí. Ou seja, designar por símbolos, de modo que as pessoas a reconheçam. Mas elas reconhecem por quê? Porque elas conhecem. Não é isso? E conhecem por quê? Porque toda e qualquer experiência se desenrola dentro do campo do ser ou da existência, que é onde nós estamos, e que tem por principal característica a coexistência e simultaneidade de todos os fatores que a compõem. O mais acidental deles. Você imagina, por exemplo, mesmo exemplo, um homicídio, onde você fizesse abstração de um fator, por exemplo, o fator econômico, o fator psicológico, que ele não estivesse presente, o homicídio não aconteceria. Porque o sujeito teve que comprar uma arma, alguma coisa ela custou, mesmo que o crime não tenha tido uma motivação econômica, algum envolvimento econômico tem, e se não tivesse, ele não seria possível. Algum aspecto psicológico, podemos fazer abstração? Não. Um aspecto antropológico, sociológico, não podemos fazer abstração nenhum. Não é isso? Se fizéssemos, o acontecimento não sucederia. Uma vez sucedido, nós podemos, partindo da vivência concreta que temos, e vamos dizer, das imagens que a representam na nossa mente, na nossa memória, separar abstrativamente vários aspectos, estudá-los separadamente e tentar até articulá-los, mas sempre em número limitado. Entendeu? Isso aqui é coisa básica. Por isto mesmo é que desde a primeira aula eu insisto que o primeiro elemento da educação é a educação literária. Porque se você não sabe designar a realidade e você não sabe reconhecê-la quando ela é designada, você vai operar suas abstrações científicas em cima do quê? Se você não tem esta consciência, vamos dizer, da experiência concreta e da sua simultaneidade, tá certo? Então todas as abstrações que você fará serão em cima de outras abstrações. E você vai tomar o resultado dessas abstrações como se fossem coisas efetivamente existentes. Estão entendendo? Então, se você ler o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, você vai ver que esta coisa que nós chamamos partículas subatômicas, nenhum físico sabe qual é o estatuto ontológico delas. Não sabe se elas são coisas, se são propriedades, se são o que raio de coisas são. Sabe apenas observar certas reações que elas mostram. Mas se você não sabe o que é, você não sabe em que camada da realidade ela está, então evidentemente você está medindo uma coisa que você não sabe o que é.
Ou seja, você não precisa nem saber do que se trata, você pode comparar aquilo com outra coisa. Eu tinha um amigo no ginásio que ele brincava: o que é isso aqui? Eu falava: não sei. Ele também não sei, mas lá vem outro. Olha, se você quer saber, muito da ciência física é assim. Eu não sei o que é, mas lá vem outro. Né? A teoria quântica inteirinha é assim. Né? Então, você precisa saber o que um objeto, um fato é, para você poder até reagir a ele? Claro que não. Tá certo? Para poder interferir nele, não precisa. Então, esta interferência é o objetivo da ciência. Ela não se destina a explicar a constituição do mundo, mas a criar mecanismos, estratégias e táticas de você reagir ao mundo e de interferir nele. Mas se você quer ter alguma ideia do que é a experiência humana real, você só vai adquirir consciência. Claro, a experiência todos nós temos, mas a consciência e a expressividade da experiência, a capacidade de você fazer um intercâmbio de informações sobre a experiência com outras pessoas, somente através da formação literária e do extenso domínio da linguagem. Né? Não tem outro jeito. Tá certo? E a linguagem, por sua vez, ela só funciona se você reconhecer que ela é subsidiária em relação à experiência. Por quê? A linguística só estuda a língua que se fala, a língua que é efetivamente usada e que está talvez codificada em gramáticas, mas antes disso existe um fenômeno que se chama verbum mentis, que não é ainda uma linguagem, é uma intenção de linguagem ainda não formulada em palavras. Se não existisse o verbum mentis, nós não conseguiríamos pensar nada e dizer nada, e o verbum mentis não é acessível a estudos linguísticos. Ele é acessível, talvez, em parte, a estudos psicológicos, mas é, sobretudo, o único meio de você observar o verbum mentis é você observá-lo em você mesmo. Portanto, de maneira reflexiva. Tá certo? Então, um escritor, qualquer escritor, ele sabe o que ele quer dizer antes de ele encontrar a palavra certa. Todo mundo que escreve tem essa experiência. Eu digo: mas se eu não tinha palavra, como é que eu sei o que eu queria dizer? Eu sei o que é, mas não sei dizer. Isso acontece o tempo todo quando você está escrevendo. E às vezes você tem que consultar um dicionário para você ver 20, 30 nomes da mesma coisa, para você saber qual que corresponde exatamente não tanto ao objeto quanto àquilo que você queria dizer dele. Isso que você queria dizer dele corresponde a algo dele, nunca a ele inteiro. Então, ou seja, na própria linguagem você opera esse primeiro nível de abstração, sem o qual os demais não seriam possíveis. Então, a questão da narrativa é uma questão fundamental, porque você vai encontrar sociedades, culturas, às quais falta uma coisa ou outra. Por exemplo, algumas faltam uma arquitetura desenvolvida, outras não têm uma estratégia guerreira desenvolvida, outras não têm isso aqui, mas todas têm uma arte narrativa finíssima. A mais primitiva que você encontrar tem narrativas de uma complexidade enorme, tá certo? De fazer inveja aos grandes narradores da literatura ocidental. É só você pegar essas mitologias, né, da Índia, da China, tá certo? Dos esquimós, e você vai ver que são narrativas altamente complexas, com a pluralidade de níveis de significado absolutamente alucinante, e isso já está presente desde o início da humanidade. Por isso é que eu disse: por onde a humanidade começou a aprender, é ali que você tem que começar também. Não que necessariamente a ontogênese repita a filogênese, quer dizer, a origem do indivíduo repita a origem da espécie, mas o aprendizado do indivíduo imita o aprendizado da espécie. Nenhum de nós pode superar isso de maneira alguma. Então, existem culturas que, por exemplo, não têm uma matemática avançada, mas todas têm uma arte narrativa avançada. Então isso significa que a arte narrativa é uma pré-condição para que haja um desenvolvimento matemático e científico posterior. Então, a formação educacional começa pela arte literária, especialmente a arte narrativa, ou seja, o que nós chamamos de romance, as poesias épicas e o teatro. Tá?
poesia propriamente dita, no sentido especializado, entra um pouco depois, porque nela o tratamento da linguagem tem uma certa autonomia em relação, vamos dizer, à experiência. Mas a narrativa é absolutamente indispensável, não é certo? Então, pensando nisso, né, que eu coloquei no Facebook esta advertência: uma narrativa pode quebrar a ordem do tempo. Por exemplo, você pode tentar contar um mesmo acontecimento desde o ponto de vista de vários personagens diferentes, que certamente não o estão recordando ao mesmo tempo e que não estão de acordo uns com os outros. Cada um está contando a coisa de uma certa maneira, e neste caso o que você faz? Você retorna no tempo várias vezes. Você começa a contar desde vários começos diferentes. Você pode fazer isso. Você pode também quebrar a ordem para refletir não a sequência de acontecimentos, mas a sequência em que você os recordou. Num dia eu lembrei de tal pedaço, no outro dia eu lembrei de tal pedaço, e assim por diante. E ele não vem em ordem. Ou seja, mentalmente eu posso, como se diz, viajar no tempo. Só que enquanto eu estou viajando no tempo, o tempo linear continua transcorrendo. Então, nós podemos quebrar a ordem da narrativa, mas não a lógica interna do tempo linear. Na experiência concreta humana, o tempo é sempre linear. Ele só se, vamos dizer, se fragmenta ou se subdivide na nossa imaginação, ou seja, no nosso modo de narrá-lo, seja para os outros, seja para nós mesmos. Então, isso coloca problemas muitíssimo interessantes na técnica do romance, técnica da narrativa. Como é que eu vou contar uma história? Tá certo? Então, eu posso, por exemplo, supor o que se chama um narrador onisciente. Ele conta a história como se ele fosse Deus, ou como se fosse um anjo observando. Então ele sabe toda a sequência linear, e ele sabe a participação das várias pessoas, e sabe quais são as diferentes faixas de tempo que cada um pegou. Tá certo? Mas às vezes isso funciona, às vezes não funciona. Então você pode também partir, vamos dizer, para uma narrativa mais subjetivista, tá certo? No qual você escapa um pouco da linearidade objetiva do tempo para você retratar as transformações subjetivas que se passam na cabeça dos personagens enquanto eles estão recordando ou vivenciando os acontecimentos. Mas tudo isso só é válido se no fundo estiver o quê? Subentendida a lógica do tempo linear. Se você lê o Ulisses do James Joyce, tudo se passa ali em umas poucas horas, né? Mas tem cenas, por exemplo, o delírio final da Molly Bloom leva 40 páginas, e quanto tempo aquilo passou na mente da Molly Bloom? Você pode levar horas para ler, porque a linguagem é meio complicada, mas tudo aquilo se passou na cabeça dela num segundo, tá certo? Então, este delírio final que ela tem mudou a temporalidade linear da narrativa em absolutamente nada. Aquilo continua fechadinho dentro daquelas poucas horas que a narrativa inteira abrange. Do mesmo modo que, vamos dizer, num breve conto, você pode suceder. Hoje mesmo eu acho que eu estava comentando um conto do William Faulkner. O conto tem umas 20 páginas, mas várias gerações se passam ali. Então, isso quer dizer, o tempo da narrativa não reflete a linearidade do tempo, mas a linearidade do tempo a determina a estrutura da narrativa, que é feita por uma seleção de épocas, tá certo? Um dos componentes fundamentais do gênero trágico é o retorno do passado. Quer dizer, algo que foi esquecido muito tempo atrás e que de repente volta, né? O famoso negócio do tômago, filho é teu, né? Fenômeno nega maluca, nega chega com o teu. Então, evidentemente, o filho foi gerado num momento do passado, mas que não faz parte da narrativa subjetiva que o personagem está acostumado. Então, isso quer dizer, a temporalidade subjetiva dele é contestada por uma outra temporalidade que veio da onde? Do passado linear. Então, o tempo linear, ele predomina sobre todos os jogos temporais que a nossa imaginação possa fazer, assim como a temporalidade linear objetiva predomina sobre todas as variações das medidas de tempo que todos os físicos do universo possam fazer. Porque quando nós falamos de tempo, a própria noção de tempo
corresponde à experiência concreta humana. Agora, as várias medições de tempo, várias comparações, não são tempos reais, são tempos abstrativos, meu Deus do céu. Agora, se o tempo fosse uma abstração, ele só se passaria na nossa mente e não na realidade. Nós não estaríamos submetidos a ele, mas ele a nós. Então, esta confusão, vamos dizer, do concreto e do abstrato é uma das características mais constantes, vamos dizer, da cultura contemporânea, dos debates públicos contemporâneos, seja na esfera da ciência, seja da política, onde quer que seja. Mas nós que estamos estudando e que o nosso objetivo na vida é nos instalarmos na realidade, a ponto de ter uma consciência viva dele, ao ponto de podermos reconhecer o que os outros dizem. Pouco importa a complexidade do que estão dizendo, mas se você está lendo Hegel, você lê tal coisa, disso que ele está falando. Eu sei do que ele está falando porque eu tenho essa experiência. Eu posso não dominá-la, mas eu sei a que ele se refere. Você está lendo Aristóteles, a mesma coisa. Você está lendo Shakespeare, a mesma coisa. Saber do que... Olha, o suprassumo da cultura é o seguinte: saber do que estão falando. Tanto se você está lendo um grande autor, um grande filósofo, quanto se você está conversando com o Zé Mané na rua. Agora, quando você não sabe do que estão falando, você cria uma estrutura para seu uso. E essa estrutura pode ser, por exemplo, uma estrutura linguística. O romancista, o narrador, é o indivíduo que tem que ter, em grau eminente, a autoconsciência biográfica. Porque, afinal de contas, um romance trata do quê? Das vidas de pessoas. E essas vidas não podem ser concebidas sob a forma de acontecimentos isolados, soltos no ar, como se elas não tivessem um passado, nem um futuro e nem sequer um presente, se tivessem só aquela faixa. Que nesse caso você não está lidando com personagens reais, mas com fantoches que você mesmo inventou. E o leitor, quando lê isso, sabe que é um fantoche. Sabe que não é uma pessoa real, mas é apenas um símbolo de uma possibilidade muito remota, que só existe abstrativamente, como, por exemplo, no Kafka, o homem que virou barata. Nós sabemos que ninguém vira barata, mas nós sabemos que subjetivamente isso pode acontecer numa fantasia. Quer dizer, você pode sentir que virou barata, né? O Pierre Boutin diz que o Jean-Paul Sartre é o anti-Kafka, porque é a barata que virou homem e está se sentindo muito desconfortável nessa posição. Assim como o Joseph K., coitado, se sente muito desconfortável com o barata, ele cai de costas, como é que eu vou virar? Tá, né? Então, tudo isso é possível nos jogos de imaginação, mas aí você está escapando da temporalidade concreta. Temporalidade sem a qual você não entenderia esta narrativa abstrativa de jeito nenhum. Você consegue entender, por exemplo, a situação do Joseph K. na Metamorfose, porque você consegue imaginar como seria isso na temporalidade real. Mas não é, não é a narrativa que está na temporalidade real, é você. Então você reinsere a temporalidade abstrata na temporalidade real, a título de experiência, e você entende do que ele está falando. Agora, tem narrativas que, quando você faz isso, você se engana. Por exemplo, essas narrativas de retorno no tempo, tipo o Exterminador do Futuro, que ele retorna ao seu passado para mudar o seu futuro. E daí nós perguntamos, mas quando que ele fez isso? E daí a narrativa toda se esborou. Quer dizer, você pode pegar aquela proposta que é intrinsecamente autocontraditória, impossível, e vivenciá-la como se ela se reportasse ao senso da experiência real. Mas é você que está fazendo isso. Então, nesse caso, você está se enganando redondamente. Porque este retorno ao passado, tá certo? Para mudar um futuro contingente, não é isso? Primeira pergunta que você tem que fazer, mas esse futuro que ele está mudando desde o passado, é o futuro presente ou é o futuro do futuro ainda? Já começa esse problema.